É sempre um prazer estar aqui, principalmente trazendo nossos temas tão conhecidos do nosso Evangelho, mas que muitas vezes são muito pouco aplicados por nós. Nós conhecemos, lemos, mas de que maneira que nós estamos aplicando em nossas vidas? Hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre o buscai e achareis. Ele está no capítulo 25 do Evangelho e ele nos traz, é um capítulo bem pequenininho, mas de uma imensidão de aprendizado. É um aprendizado muito grande que ele nos traz, nos mostrando cada vez mais a importância que nós temos desses estudos, do como fazer para que nós tenhamos tudo aquilo que Jesus nos trouxe dentro de nós. Nesse capítulo, as liçõezinhas são: ajuda-te e o céu te ajudará, observai os pássaros do céu e não vos inquieteis pela posse do ouro. Eu fiz um apanhado geral, não fiz divisões, e aí eu trouxe uns trechinhos para a gente poder estudar juntos, porque é um chamado que a gente precisa para sairmos da nossa inércia. É muito fácil a gente querer que tudo venha a nós, mas o que nós estamos fazendo para que a gente consiga chegar até o Pai? É muito fácil a gente pedir, mas de que maneira que nós pedimos? A gente está em casa e fala: ai, filho, me traz um copo d'água. Ai, faz isso. Eu sou só pedinte ou eu estou também ajudando a todos aqueles? Né? E esse capítulo nos traz também uma visão muito grande da diferença entre o ter e o ser. E é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar daqui para frente. O capítulo começa dizendo: pedi e vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Está em Mateus capítulo 7, dos versículos de 7 a 11. Gente, aquilo que eu falei. Pedi e vos dará. De que maneira nós estamos pedindo? Como nós estamos fazendo? De que maneira nós estamos buscando? Nós estamos buscando com qual intuito? O do crescimento? Ou aquele de só assim, eu quero ter? Qual a diferença aqui que a gente tem do ser e do ter? Nós temos, como foi dito, que tudo que a gente vai pedir nos é dado. Mas qual é o nosso pedido nisso tudo? Ele traz essa questão do ter e do ser, porque o pedir o ter é muito pequeno perto do que nós somos em todas as nossas vidas, porque nós somos seres imortais e todos vocês já sabem disso. Acreditam nisso, por isso que aqui estão conosco. E ele continua dizendo: também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará a serpente? Se, pois, sendo maus como sois, saber dar as coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Esse capítulo nos traz muito essa questão. Quais são os nossos verdadeiros bens? São aqueles que aqui nós amealhamos? Os materiais? Ou são aqueles que nós levamos conosco por nossas vidas? Mas aqui ele nos chama atenção porque, na verdade, esse capítulo traz para a gente a maneira de como a gente vai adquirir todos esses bens.
É uma maneira, assim, do pedir e eu vou ter aquela ociosidade? Não. Nós temos que arregaçar as nossas mangas e trabalhar para obter isso. Porque é muito fácil, a gente vê tantos exemplos de famílias que são abastadas e que simplesmente entregam as coisas aos seus descendentes. Esses não dão o valor adequado que isso tudo deve ter. Quando a gente fala que a gente quer ensinar alguém, a gente não dá o peixe, como ele diz aqui. A gente dá a vara para pescar. Você não vai dar uma pedra ao seu filho que pede o pão. Mas você pode trazer o seu filho para o seu lado e falar assim, vamos fazer o pão junto. Aqui está o ovo, a farinha, o leite, a água, o sal, e nós vamos fazer o pão junto. Então, ele nos diz a respeito da lei do trabalho. Não é simplesmente o buscar e achareis. Eu não estou ali buscando e eu vou achar. Eu tenho que me ajudar para que o céu me ajude. E nisso, a gente está falando aí da lei do trabalho. Eu vou agir. Eu também preciso agir. Não é na tudo o vem a mim. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que ter a ação. Por conseguinte, isso nos traz a lei do progresso. Eu trabalho, nós vamos desenvolvendo, nós vamos progredindo. Porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. No momento em que nós estamos trabalhando, progredindo, a própria inteligência também vai se aperfeiçoando cada vez mais. Se na infância da humanidade o homem aplica a sua inteligência somente na sobrevivência, ele vai buscar a alimentação, a preservação de si mesmo, a defesa. Mas o mais importante é o desejo incessante da gente se melhorar. É a gente buscar a evolução, é buscar o aperfeiçoamento. Isso é o que constitui o ajuda-te. Porque se a gente pensa que tudo na vida vem de graça de mão beijada, nós temos que agir. E a gente agindo, usando as forças da inteligência, principalmente de nossa inteligência emocional, é onde a gente vai subindo um degrauzinho na compreensão do progresso necessário tanto para o nosso planeta, porque aqui estamos por uma razão. Se nós estamos aqui, é porque nós precisamos disto tudo aqui para evoluirmos. Tanto quanto para a evolução do nosso espírito, que gradualmente, encarnação por encarnação, nós vamos aprendendo. A gente sempre sai daqui com uma coisinha a mais do que na encarnação interior, porque o nosso aprendizado é constante. E o capítulo ainda nos diz que, através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. Como eu já estava falando, a gente iniciou sobrevivendo daquela maneira, bem rudemente, se defendendo, a necessidade da procriação, da alimentação, da preservação, os desenhos rústicos. Hoje a gente já atinge
um patamar aonde a maioria das coisas, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo hoje, já são virtuais. Antigamente o desenho ali, ó, feito na pedra. Hoje nós temos painéis de vidro, onde com um simples toque aparece o que a gente precisa, nas imagens e tudo mais. Então, isso mostra pra gente a nossa evolução. De que maneira nós estamos trabalhando a nossa inteligência. Só que só a inteligência daqui, do nosso cérebro físico, não adianta nada nas nossas vidas. A gente precisa do alimento espiritual. E o alimento espiritual, como vem? Todos nós sabemos. Na crença, na fé, no buscar o alimento. Neste momento aqui, nós estamos trazendo um alimento. O evangelho do nosso mestre. Para que nós possamos, a cada vez, pegar uma liçãozinha a mais e sair daqui um pouco melhores do que fomos ontem. Um pouco melhor do que quando chegamos. E ele continua dizendo: como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? O que o Espiritismo nos traz? As múltiplas vidas, as múltiplas encarnações. Se nós não progredíssemos, a humanidade não se renovaria. Toda vez que reencarnássemos, nós reencarnaríamos daquela mesma maneira, primitivos como éramos. Mas, tendo tudo a fazer e tudo a aprender, nós precisamos, em cada renascimento, trabalhar o nosso intelectual e recomeçar. A gente vem com um DNA. A alma volta com o progresso adquirido. Por isso que eu coloquei essa foto que nos mostra exatamente a evolução nossa física, mas esse maior representa o nosso DNA espiritual. Porque nós temos isso, nós trazemos conosco tudo aquilo que nós aprendemos em outras encarnações. Por mais que nos é dado o véu do esquecimento, o nosso espírito não esquece. O nosso espírito tem o seu DNA. E nós o trazemos a cada encarnação. E foi assim, e é assim constantemente, né? Que gradualmente a gente passa, né, a barbárie da civilização material, aonde tudo ali era necessário, o físico, para essa civilização moral. Nós precisamos dessa evolução moral em nossas vidas. Sempre um passinho a mais do que aquele que eu dei ontem. Né? E ele continua dizendo: se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. Gente, trabalho, progresso, é a nossa evolução. Por isso, ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Desta maneira, serás o filho das tuas obras. Delas terá o mérito e será recompensado segundo o que tiveres feito. Eu estou fazendo, eu estou conquistando, eu estou indo atrás. Ou estou esperando que venham a mim? Nós precisamos ser, como ele diz, os filhos das tuas obras.
Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Deus é bom. Mas nós precisamos agir. Por isso nos foi dado o livre-arbítrio. Se nós não trabalharmos dentro de nós a necessidade do crescimento, nós não cresceremos. Nós precisamos deixar um legado de nossas obras. Aqui, traçado no nosso DNA, como eu mostrei na foto anterior. E continuando aqui, nessa mesma frase, desse mesmo pedacinho que eu tirei do livro dos médiuns, ele diz, o espírito não vem isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhes o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz. Caminharás e chegará. Encontrarás pedras sob teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. A gente vê tantas dificuldades em nossas vidas, nas vidas dos nossos companheiros, na vida de nossos amigos, daquelas pessoas que se chegam a nós dia a dia. Qual o nosso papel? Aquele mesmo que o Pai nos dá. Nós vamos encontrar as pedras, mas nós sempre teremos aqueles que nos darão a força e a ajuda para que a gente consiga removê-las. E ele ainda continua depois dizendo que com essas pedras nós podemos construir o nosso castelo. Isso é muito importante, porque ele está nos dando a condição de como nós vamos agir, de que maneira nós faremos. Ele nos dá a força, ele nos dá as lições. Jesus nos trouxe todo o ensinamento. E aí, cabe a nós colocar esse ensinamento dentro de nós, agir conforme ele agiu, para que nós tenhamos essa força de retirar essas pedras do nosso caminho. Cada um com a sua. Alguns vão construir com pedras pequenininhas. Outros precisarão remover aquela pedra enorme. Mas essa força sempre nos será dada. Eu me lembro muito de quando eu comecei logo no Espiritismo, isso há mais de 30 anos atrás, novinho, né? Mas que me foi dito assim, quando eu cheguei, e a gente às vezes chega reclamando um pouquinho, né? Muitos chegam pelo amor, outros chegam com aquela dorzinha assim, e a gente fala, meu Deus, por que essa cruz tão pesada, né? Por que tudo isso acontecendo na minha vida? Por que tantas pedras no meu caminho? Aí, a pessoa que estava me fazendo atendimento fraterno me colocou, né, daquela maneira assim. Se você cortar um pedacinho desta tua cruz, que você está dizendo que está pesada, ali na frente, quando você precisar atravessar algum abismo, alguma coisa, esse pedacinho lhe fará falta. Então, Jesus nos trouxe todos esses ensinamentos e ele carregou a cruz mais pesada sem nem reclamar. O Pai nunca vai nos dar uma condição além daquela que a gente consegue carregar. Ele nos ajuda, nos dá os instrumentos para isso. Mas a gente, nessa nossa ainda infantilidade de alma, precisando ainda reencarnar nesse mundo tão material, a gente ainda sente essas dores do peso
e não percebe num todo o quão generoso e bom esse Pai é e que Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa evolução do espírito. E ele continua dizendo, do ponto de vista moral, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência aos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar e vos servirão de guia. Ninguém está dizendo aqui que ele vai fazer por nós, não. Nós vamos fazer, nós teremos eles como guias. Pede bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Bateis a porta e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente com fé, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não arrogância. Sem isso, sereis abandonado às vossas próprias forças. E as quedas que tereis serão punição do vosso orgulho. Isso é o que está escrito. Eu, na verdade, não vejo assim a palavra punição, mas sim um despertar, como se nós estivéssemos com fé, com fervor, pedindo de uma maneira certa, a gente estaria ali, trabalhando o nosso orgulho, enterrando o orgulho. O que é a nossa moral? De que maneira nós estamos trabalhando essa nossa moral? De que maneira nós estamos pedindo? Eu estou pedindo porque eu quero ter? Ou eu estou pedindo porque eu quero melhorar o meu ser? O que o meu coração está pedindo? Não adianta eu chegar aqui e pedir, eu quero comprar um outro carro, eu quero a minha casa, eu quero ganhar na Powerball. Não! É bom, mas o melhor é o que a gente pede para o coração, para a nossa mente. Porque eu posso ter tudo isso, mas a hora que chegar o momento do meu desligamento do espírito com esse corpo material aqui que a gente tem, todo aquele material também vai ficar aqui. Se eu ganhei milhões, se eu ganhei um pouquinho, se eu comprei o carro do ano, se eu comprei o carro mais velhinho ali porque eu não tinha muito dinheiro para comprar, tudo isso fica. E eu só vou levar comigo aquilo que eu sou. Aquilo que eu pedi com fé, com fervor, com confiança, para que me acrescentasse ao meu espírito. Para que fosse o meu aprendizado nessa vida. Ele continua a lição dizendo, disso que eu estou falando. Não ajuntei os tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões o desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Como a gente estava falando, os tesouros da terra são perecíveis. Os tesouros do céu são eternos. São aqueles que levamos dentro de nós. Como naquela figura que eu mostrei, o nosso DNA. O DNA do nosso espírito, aquilo que nós estamos levando conosco. E ele continua dizendo, não vos inquieteis pela posse do ouro, da prata ou de outras moedas em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha
merece ser alimentado. Gente, hoje, aqui, a gente ainda precisa do sapato, da roupa, hoje de máscara. Mas do que o nosso espírito precisa? Nós vamos fazer uma viagenzinha, a gente tem que fazer a nossa malinha. Mas quando a gente for fazer a maior de todas as viagens, o que nós vamos levar disso tudo? Por isso que ele pede. E diz que quem trabalha si mesmo vai ser alimentado. Aí eu tirei do livro Escrinas de Luz, que é de Emmanuel, maravilhoso, que sempre nos traz lições assim que nos tocam e nos trazem, de um trechinho do capítulo Pedi e Obtereis, onde ele diz que não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a atitude condenável na mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta menos digna dentro das aplicações dos recursos que lhe dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta aos abismos do infortúnio, e sim a diretriz reprovável dos abusos, nos abusos do raciocínio. Quanta lição a gente tira daqui? Exatamente o que a gente estava falando ali. O que nós vamos levar? De que maneira nós estamos agindo? Quando a gente diz que não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela, o que a gente está dizendo aqui? Se Deus nos dá uma condição de sermos mais abastados financeiramente nessa vida, como eu estou usando isso? Para o meu orgulho? Ou eu estou sabendo dividir, como mais para frente um pouquinho a gente vai falar, com o meu próximo? Qual é o meu papel de ter vindo nesta vida um pouco melhor financeiramente? E qual é o meu papel de ter vindo nessa vida com maiores dificuldades financeiras? Mais para frente um pouquinho a gente vai falar também sobre isso. Mas esse trecho aqui, quando eu estava vendo, me trouxe assim uma maneira de pegar e estudar essas palavras, trazendo aqui, ó, de dentro da gente, do nosso âmago. De que maneira que nós estamos fazendo? É a mesma coisa? De que maneira nós estamos pedindo? De que maneira nós estamos buscando? E ele continua no Evangelho. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta. Lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. O que é providência, gente? É o cuidado de Deus para com todas as suas criaturas. É aquilo que eu falei. Ele não nos dá nada além do que a gente realmente precisa. Ele está em toda parte. E como eu falei, se ele é soberanamente bom e justo, e nos criou a sua imagem e semelhança, por que ele nos faria algum mal? Aí vocês me perguntam, mas por que aqui está dizendo que ele, Pai,
Deixa sofrer as consequências assim, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós agimos muito mais hoje conforme a nossa vontade do que com a vontade de Deus. Aí a gente acaba reclamando das tempestades em nossa vida. Enquanto que a gente podia estar ali, recebendo a luz em nossas preces, nos nossos louvores, nos nossos agradecimentos. Mesmo pequenininha que ela seja, ela está ali para alimentar o nosso coração. Então, vamos repensar um pouquinho de que maneira que nós estamos encarando tudo isso. Deus não pune. Deus nos dá exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. E ele continua dizendo aqui, ó. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, os diversos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro. E cada um terá o necessário. Gente, se eu tenho conhecimento, de que adianta eu levar para o caixão, para a cremação, o que eu tenho só para mim? Vamos dividir o conhecimento. Nem todos têm a oportunidade de estar aqui conosco, de conhecer tudo que de bom a doutrina nos traz. Se eu tenho muito amor para dar, vamos dividir esse amor. Por quê? Nossa vida é ação e reação. No momento em que eu estou dando, eu também estou recebendo. Né? Nós somos chamados aqui para compartilhar como Jesus fez. Jesus compartilhou não somente o material ali, fazendo a multiplicação dos pães, dos peixes, do vinho. Ele compartilhou, sim. Mas, acima de tudo, ele compartilhou conhecimento, informação, amor. Foi o que ele nos trouxe. E aí a gente começa a se perguntar assim, já do slide anterior, desse daqui, o que é para mim o necessário e o que é o supérfluo? Qual é o meu necessário? Qual é o nosso necessário? O que nós precisamos? A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Aqui, infelizmente, a gente ainda precisa de leis terrenas para que as coisas funcionem a esse nível que nós vivemos. Essa semana, eu estive com uma pessoa que ele é candidato aí na política agora, nas próximas eleições, e ele estava assim, acabei de sair de uma reunião, você viu o número que está subindo do Covid na Flórida? Agora, o governador está colocando cadeia e multa se as pessoas não usarem a máscara em local público. Então, assim, as leis aqui, terrenas, são bem diferentes. Nós precisamos delas neste momento em que estamos aqui. Mas as nossas leis divinas, todas aquelas que a gente já estudou aqui, está sempre estudando, porque a renovação de tudo que a gente escuta é essencial para o nosso crescimento. A gente tem sempre caridade, fraternidade, amor. Isso são leis divinas. Sem uma ou outra, a caridade, a fraternidade, o amor, não estivessem no coração, o egoísmo a sufocará sempre.
Por que nós estaremos pensando somente em nós? Vamos repartir o pão que a gente tem. Não somente o pão material, mas aquele pão que a gente tem dentro de nós. De conhecimento, né? E como a gente faz isso? Nesse capítulo ele nos traz, assim, que fazê-las nele, no coração, em nós, penetrar, é uma das tarefas do Espiritismo. Que nos traz nesse capítulo do Evangelho exatamente esta frase. Nem todos estão aqui conosco. Nem todos estão tendo a oportunidade do conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Mas nós que estamos aqui, temos sim uma responsabilidade em poder ajudar quem precisa, ensinando-os da mesma maneira como Jesus nos ensinou, a pedir, a buscar, a achar. Ele complementa aqui no capítulo dizendo: quanto àqueles que não quiserem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para maldizerem, imporem-se a eles, usar de violência e de constrangimento para os converter? Não. Mas irem pura e simplesmente para outro lugar e procurarem as pessoas de boa vontade. A gente não está aqui para impor nada para ninguém. A gente não está aqui, como nós estávamos falando hoje, já de manhã, que se faça soberana a nossa vontade. Nós temos um instrumento maravilhoso na mão, que é o Evangelho, que é essa doutrina, que é essa casa que abre as portas para todos nós. Então, que nós levemos lá para fora todo esse sentimento de amor que a gente tem aqui dentro da doutrina para os outros, sem julgar, sem tentar fazer com que eles acreditem na nossa verdade, porque cada um tem o seu momento. E aí vem, assim, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não reprovem aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Qual é o céu que a gente está querendo para nós? Qual é o céu que nós estamos pedindo que esteja aqui conosco? Quais são as nossas ações? Nós estamos tendo ajuda constante para remover as pedras do nosso caminho. O que eu não posso é deixar que essa pedra me leve lá para baixo. Já foi dito aqui na lição que nós temos a força dos nossos anjos nos ajudando a removê-las e a trazê-las para a construção de nós mesmos. Então vamos saber como nós estamos pedindo, vamos buscar a maneira correta que Jesus nos trouxe. O correto que eu quis dizer aqui é assim: tudo que ele nos mostrou, o que ele nos mostrou, as lições que ele nos trouxe, da maneira como ele nos trouxe essas lições todas, de amor. Não pediu para que ninguém ficasse quieto. Ele falou aos seus apóstolos: vá e pregues. Então, nós também, não só o pregar, nós temos que agir, como a gente estava falando no começo. Trabalho, amor, vamos fazer. A gente precisa do trabalho, a gente precisa do progresso, a gente precisa da evolução intelectual, sim, mas vamos também trabalhar na fé, no amor, no nosso crescimento, vamos evoluirmos nós espiritualmente e vamos deixar com que a nossa inteligência
faça de nós pessoas melhores a cada dia e a cada encarnação. E eu estava tentando finalizar, né, buscando nos livros todos, que eu gosto sempre de finalizar com uma lição que eu trago. E eu achei no livro Pão Nosso, é um texto assim, como todos, um pouquinho grande, mas aonde ele fala desses 3 imperativos, que é o pedir, o buscai e o batei. É a lição 109 do Pai Nosso, onde ele começa exatamente, né, com a frasezinha do início do Evangelho: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-se-á. Jesus, que está em Lucas. Aí Emmanuel traz aqui para a gente, maravilhosamente, a explicação total dessa lição nessas palavras. Eu estou aqui há meia hora falando e ele traz um texto aqui onde reduz tudo para a gente com todo o amor que ele sempre nos traz as palavras. Ele coloca assim: esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, alguma delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se de chamas e consomem a bênção do corpo. É imperatível aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reverte-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Quer dizer, eu fiquei aqui falando, e aqui a lição nos trouxe o resumo de tudo, aonde, com todo o seu amor, ele coloca aquilo que realmente nós precisamos. E o fechamento dessa palestra de hoje. A quem eu agradeço a todos e pedimos que a paz e a luz esteja sempre, sempre conosco. Que nós possamos colocar os nossos corações sempre acima das nossas vontades terrenas.